E se tudo que você acredita sobre desistir estiver errado? E se desistir não for sinal de fraqueza, mas um ato profundo de coragem? E se persistir, essa palavra tão bonita, às vezes for só teimosia vestido de força? Hoje eu quero dividir com vocês algo que mudou a minha forma de ver as coisas, que pode mudar a sua também. Existem duas perguntas poderosas feitas por filósofos lá atrás, séculos atrás, que continuam mais atuais do que nunca. Essas perguntas podem virar a chave quando você estiver na dúvida entre continuar ou deixar alguma coisa para trás. Fica comigo até o final, porque elas podem transformar não só as suas decisões, mas a sua relação com você mesmo, você mesma. Oi gente, bem-vindos, bem-vindas ao Perfeitamente Imperfeita. Esse espaço onde a gente respira mais leve, abraça a nossa humanidade, as nossas bagunças, tenta viver com mais autenticidade nesse mundo que vive cobrando tanto da gente, né? Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E claro, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Eu já desisti de algumas coisas na vida e persisti em muitas outras, que olha, quando às vezes eu olho para trás e me pergunto por que eu não larguei antes. Você já viu isso? Aquele curso que você jura que vai terminar, mas que no fundo, nem sabe mais se é para você, um sonho que te puxa para frente, mas a vida insiste em te empurrar para trás, e algumas coisas me levaram a refletir. Quando desistir é fraqueza e quando é sabedoria? Não existe uma resposta certa ou pronta, mas tem um jeito para refletir. Um jeito que mistura um pouco de filosofia e um pouco da nossa vida real, que é essa bagunça bonita que a gente vive todo dia. Vamos falar de desistir. A gente cresce ouvindo que desistir é sinônimo de fracasso, de fraqueza. Aquela máxima repetida, exaustão. Nunca desista. Será que é isso mesmo? Será que desistir é sempre algo ruim? A filosofia estoica traz uma visão muito prática e libertadora sobre isso. Sabe aquela frase? Foque no que você pode controlar e aceite o que você não pode. Esse é o coração do estoicismo. Para eles, a chave da sabedoria está justamente em reconhecer os limites, o que está nas nossas mãos, e aprender a abrir mão daquilo que não está. Marco Aurélio, que foi imperador e filósofo estoico, ele dizia: se está fora do seu controle, não vale o seu sofrimento. Isso muda tudo, né? Desistir nessa ótica não é sinal de fraqueza. É você ter clareza suficiente para reconhecer que certas batalhas não cabem mais na sua vida. É deixar de lado aquilo que não alimenta a sua paz, não por falta de força, mas por discernimento e autocuidado. E olha, no mundo onde a gente é bombardeado por imagens de sucesso, onde todo mundo parece estar vencendo o tempo todo, é quase um ato revolucionário dizer: eu não quero mais isso. Desistir para os estoicos pode ser a escolha mais sensata quando insistir está drenando toda a sua energia sem te levar para um lugar melhor. Agora, sobre persistir. A gente ama a história de superação. Heróis que nunca desistem, que enfrentam qualquer tempestade. Mas aqui também entra a sabedoria estoica. Persistir não é sobre sofrer sem propósito. É sobre alinhar as suas ações ao que realmente importa para você. Os estoicos sempre perguntavam: o que está de acordo com a minha natureza, com os meus valores mais profundos? Persistir nesse sentido faz sentido quando você está agindo em harmonia com aquilo que você acredita, mesmo que seja muito difícil. E é essa coerência que torna a luta válida. Epiteto, que é um outro grande estoico, ele falava muito sobre disciplina e propósito. Ele ensinava que persistir só faz sentido quando você está caminhando em direção ao que é virtuoso e essencial para o seu crescimento como ser humano. Caso contrário, é só desgaste, é só ego querendo provar alguma coisa. Ou seja, persistir não é só continuar porque você começou, é continuar porque ainda faz sentido. E isso é muito diferente de insistir cegamente só para não perder. Persistir é ter direção. Insistir, muitas vezes, é só apego. Mas quer um exemplo perfeito de persistência? A história do Rocky Balboa, aquele boxeador interpretado pelo Sylvester Stallone. Ele é praticamente um hino à persistência. O Rocky é um cara comum, cheio de limitações, de dificuldades, mas que tem um sonho enorme, que é se tornar um grande lutador. Ele não tinha os melhores treinadores, não tinha a melhor estrutura e muito menos
era visto como alguém promissor no começo. Mas o que é que ele tinha? Clareza de propósito e determinação, de sobra. O mais lindo dessa história, e que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, é que o Rocky, ele não persiste só para ganhar uma luta ou para ser famoso. Ele persiste porque aquilo faz parte de quem ele é. No primeiro filme da série, quando ele tem a chance de lutar contra o Apollo Creed, que era o campeão, ele sabia que provavelmente não ia vencer. Mas o verdadeiro objetivo dele não era ganhar a luta, era resistir até o último round para provar para ele mesmo que ele conseguia aguentar, que ele não era só mais um. E ele faz isso. Esse é o tipo de persistência que inspira, não porque ela leva necessariamente ao sucesso externo, mas porque ela conecta a pessoa com seu valor mais profundo. O Rocky sabe que o que está em jogo ali não é só a vitória na luta, mas a vitória pessoal, aquela que não tem troféu, mas que transforma quem a gente é por dentro. E quando eu penso nessa diferença entre persistir e insistir, eu lembro muito do Rocky. Ele não está insistindo em algo vazio só pelo orgulho de não largar. Ele está persistindo porque aquilo faz muito sentido para ele, porque ainda brilha dentro dele, mesmo quando tudo parece impossível. E já que a gente está falando de filme que mostra bem essa linha tênue entre persistir e insistir, tem um outro filme que eu gosto bastante, que é Nasce uma Estrela, com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. É muito bom. A personagem da Lady Gaga tem um talento gigante, mas ela vive sufocada pelas inseguranças e pelas dificuldades que ela tem no caminho. E quando ela encontra o espaço para florescer, a jornada dela é de muita persistência. Ela enfrenta muitas críticas, pressões para mudar quem ela é e até dilemas pessoais muito pesados. Ela vai persistir. Só que diferente do Rocky, chega um ponto em que ela precisa entender até onde vale persistir e quando algo começa a ter um custo emocional alto demais. O filme mostra bem esse equilíbrio delicado que nem sempre é fácil de encontrar. Para quem gosta de leitura, não posso deixar de indicar o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela fala sobre vulnerabilidade e coragem de um jeito muito bacana. O livro mostra que a gente nem sempre precisa aguentar tudo para ser forte. Às vezes a força está justamente em assumir as nossas limitações e escolher o que realmente importa, bem na linha dos estoicos. A Brené ajuda a gente a refletir sobre quando a gente está se agarrando a alguma coisa só por medo, né, de parecer fraco, e quando na verdade abrir mão é o mais corajoso a se fazer. E claro, as duas perguntas poderosas que eu carrego comigo, que são puro estoicismo e extremamente simples, são: o que eu ganho se eu desistir e o que eu ganho se eu persistir? Essas perguntas te obrigam a sair do automático e a olhar para a realidade de frente. E depois de escrever a sua lista para cada pergunta, você vai fazer aquele exercício estoico. Olhar para a lista e perguntar de novo: o que está sob o meu controle? Desistir disso me dá alívio, paz, liberdade? Persistir nisso me dá crescimento, orgulho, alegria? Os estoicos diriam: escolha o que está no seu controle e solte o resto. E eu digo: não existe resposta certa. Existe você, suas escolhas, sua história. Eu sempre lembro de uma cena do filme Comer, Rezar e Amar, quando a personagem da Julia Roberts decide abrir mão de um relacionamento que parecia lindo, né? Parecia perfeito, mas não cabia mais nela. E essa cena dela chorando de madrugada no chão do banheiro me marcou muito. Às vezes, abrir mão é o caminho de volta para você mesmo. Desistir ou persistir? Eis a questão. É sobre o que faz sentido para você. E aqui, no Perfeitamente Imperfeita, a gente aprende a fazer as pazes com essa jornada. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e lembre-se, você não precisa ser tudo, nem para todo mundo, nem o tempo todo. Ser perfeitamente imperfeito, imperfeita, já é libertador. Até o próximo vídeo.